Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. O Braga Neto chamou o Cid de mentiroso, cara a cara, como não podia ser diferente na acariação. Quem diz isso? Dr. José Luiz de Oliveira, advogado do Braga Neto, mas também outros advogados de Correios que estavam presentes nesta acariação relataram que o coronel delator mentiu ainda mais e entrou ainda mais em contradições, trouxe inovações, trouxe outras versões, de versões que ele próprio já havia apresentado, etc. O que chamou a atenção muito nessa acariação, ocorrida ontem pela manhã no Supremo Tribunal Federal, foi a falta de transparência. Aliás, a transparência, a publicidade é um dos princípios que devem nortear, em regra, os atos da administração. E o judiciário é um dos poderes da administração pública, não é? Está lá no artigo 37 da Constituição os princípios pelos quais devem reger-se os atos administrativos. Está lá. Publicidade é um dos princípios. Pois bem, chamou a atenção que o ato de acariação foi revestido de grande sigilo. Vejam que o Dr. Moraes, ele confere mais ou nenhum sigilo, ou nenhuma transparência ou publicidade aos atos desse processo, conforme o seu bel prazer, conforme uma conveniência que não está muito clara ainda os objetivos dele com isso. Por exemplo, nessa última fase aí, dessa ação da suposta trama golfista, vejam que o Dr. Moraes interpretou um personagem austero, desrespeitoso, quando inquiriu as testemunhas. Vocês viram, ameaçando de prisão o ex-comandante do exército de Bolsonaro, etc, dizendo, muito hostil com os advogados, dizendo que o tribunal dele não seria transformado num circo, e não foi facultada a transmissão das imagens. Quando do interrogatório dos réus, notadamente do núcleo que Bolsonaro faz parte, o Dr. Moraes colocou uma outra máscara e apresentou-se histriônico, fazendo gracinhas, inclusive. Ele próprio promoveu aquilo que ele disse que não queria nas oitivas das testemunhas. Ele promoveu um assis-sense, vocês viram, gracinhas para lá, para acolá. E, para surpresa geral, ele liberou a transmissão dos interrogatórios. Todos vimos, provavelmente porque ele interessava a isso. E agora na acariação, um ato sigilosíssimo, uma coisa que demonstra como de fato a ampla defesa vem sendo extirpada nesse processo. Os advogados estão contando aí, atônitos, que todos, assessores, juízes assessores, assessores da Procuradoria-Geral da República, procuradores, todos com seus celulares na mão. E aos advogados foi proibido entrar com celulares. Vejam, isto não vai bem, mas cadê a tal da nossa querida OAB? Tá ficando muito horrível isso tudo, muito bem. Mas aqui, o Braga Neto chamou o Cid de mentiroso em acariação, diz a defesa. Militares confrontam versões de depoimentos no STF, militares do Braga Neto e o Cid, sobre a entrega de dinheiro para financiar operações de tentativa de golpe. Qual é o fato? Qual é o fato que a defesa de Braga Neto requereu essa acariação? Porque o Braga Neto diz, eu não entreguei dinheiro a ninguém, muito menos em caixa de vinho, eu não entreguei dinheiro a ninguém, lugar nenhum, data nenhuma. E o Cid disse, não, o Braga Neto, em determinada data, também entregou uns dinheiros, que era para financiar ato tal da trama golfista, e dinheiro até em caixa de vinho. Olha que coisa, parece até um roteiro de filme de Almodóvar, dinheiro em caixa de vinho, né? Muito bem. E aí o Cid, só que o Cid fazia... mas não me lembro mais em qual local foi. Foi em tal local. Não. Aí outro dia ele diz, não. Ele me entregou na garagem do Planalto. Não. Aí a defesa pergunta, sim, na garagem do Planalto, mas o senhor tem prova disso? Não. Aí ontem ele veio dizendo de outro local, uma terceira possibilidade de local onde o dinheiro na caixa de vinho teriam sido entregues. O advogado-general Braga Neto
José Luiz Oliveira Lima, disse nesta terça-feira que o militar chamou o tenente-coronel Braga Neto, chamou o tenente delator de mentiroso durante a cariação no STF. Ambos são réus na ação penal. Segundo o advogado, o coronel delator permaneceu de cabeça baixa durante o procedimento. Aspas. É uma pena, diz o advogado, que não tenha imagens. As imagens não foram permitidas. É um ato de grande interesse público, por que a população não pode ver? Ele diz, é uma pena que não tenha imagens, por exemplo, do Braga Neto, que em 2 oportunidades chamou o senhor Mauro Cid, que permaneceu todo o ato com a cabeça baixa. O Cid permaneceu de cabeça baixa, e Braga Neto o chamou de mentiroso na cara. Ele não retrucou, não disse nada, não respondeu. Foi chamado de mentiroso, estava de cabeça baixa ficou. Não disse nada. Quando teve a oportunidade de falar, não disse nada. A cariação é um recurso jurídico que coloca pessoas com versões conflitantes frente a frente, diante de uma autoridade, que estava lá era Moraes, para esclarecer, o Fux também estava, esclarecer a dinâmica do encontro de 12 de novembro de 2022 na residência de General Braga Neto e a suposta entrega de dinheiro para financiar operações tal. A audiência começou às 10 horas e 18 minutos do dia 24. Participaram o ministro Aleide Moraes, o ministro Fux, o Paulo Gonetti, e durou aí, acabou 12 horas e 5, quase 2 horas. Na saída, o advogado de Braga Neto disse a jornalistas que Mauro Cid mente o tempo. Mente o tempo todo. Disse ainda o advogado, são detalhes que ele coloca, ele no caso Cid, né? Agora Cid puxa um terceiro lugar onde poderia ter sido entregue o dinheiro. Aí eu perguntei, o senhor tem prova disso? Não, ele não tem. Meus amigos, não é brincadeira. Vamos ouvir isso aqui? Mudando de assunto, vamos falar de política? Não, vamos aqui pro próprio a própria esquerda do UOL admite que a cariação foi uma bagunça. Olha aqui, ó. A Walter Merovito do portal UOL. A cariação teve censura. Essa cariação de ontem de Mauro Cid e Braga Neto teve ilegalidade, teve incoerência. Moraes determinar segredo de justiça em a cariação entre Cid e Braga Neto é ilegal. Parece que o juiz está se defendendo. Parece que o juiz está numa postura de... O juiz, que eu digo o relator dos relatores, numa postura de... no modo de sobrevivência. Moraes, foi um erro na sua análise ou não? Ele tem alguma razão de proibir filmagens e a gravação da cariação? Como é que o senhor analisa essa decisão do Alexandre de Moraes? Foi um erro na sua análise ou não? Ele tem alguma razão de proibir filmagens e a gravação da cariação? Eu acho e definiria com 3 palavras. Primeira, censura. Segunda, ilegalidade. Terceira, incoerência. Por que tudo isso? Veja, a instrução do processo, quer dizer, a coleta de provas, as oitivas, as ouvidas, já estavam encerradas. Então vem a fase processual de diligências. Foram requeridas diligências. Uma delas, a acariação. Então foi requerida a acariação e foi deferida. O que é a acariação? É uma atividade complementar. Então a instrução que estava encerrada se reabre. Por quê? Por causa de divergências entre réus Cid, réu General Braga Neto, réu
na segunda acariação, nós teremos réu, que é o ex-ministro da Justiça, e um general que fazia parte do governo, que é testemunha. Então, veja, essa instrução... O general era o comandante do Exército, o Freire Gomes. É reaberta em razão das divergências. Então, é uma continuação. Isso diz a lei, com todas as letras, e diz a jurisprudência de forma pacífica, e vamos ao caso do general, ele não precisa mais ser advertido de que falso testemunho é crime. Porque é continuação, é uma atividade implementar. Então, de repente, o Moraes, que tudo era público, era aberto, corta. Corta para impedir o quê? O quê? Para impedir que as pessoas... Talvez impedir que, de fato, fique claro a fragilidade da fala do Mauro Cid? Talvez para impedir que fique claro para a população e para os interessados que não podem estar dentro do processo que Mauro Cid mente e que a delação é uma delação que, na verdade, é uma não delação, não existe ali nada que possa sustentar essa trama golpista? Tem medo do quê? Os jornalistas, ou seja, ele transforma o processo em secreto. Não é só secreto para as partes interessadas. Isso é absurdo, é censura, é ilegalidade, e é, evidentemente, uma incoerência. Porque... Vejam só, quando se fala de lei Magnitsky, que vai ser aplicado a Moraes, não tem como pensar que isso vai ser aplicado só a Moraes. E isso vai passar uma hora. E quem está cometendo atos gravíssimos irá ser punido. Mas nós não podemos pensar que só Moraes será punido, porque o STF é um colegiado. E ninguém de lá está se levantando contra as ilegalidades do doutor Alê de Moraes. E se ninguém está se levantando, é que eles estão todos coniventes, todos estão concordando, todos estão abraçados, todos deverão ser punidos eventualmente, se algum dia se chegar à conclusão de que essas práticas exóticas configuram ilícitos de várias naturezas. E agora ele fecha. Que as pessoas não têm mais direito a saber das divergências e como irão se comportar aqueles que são colocados em confronto. Como que funciona? Funciona... Exatamente. Por que ele colocou o depoimento de Braga Neto, Bolsonaro, Anderson Torres, Heleno, todos aqueles no dia do interrogatório, ele colocou para a população saber e ver? E por que ele acha, ou teme, por que ele acha que a população não tem direito de saber as divergências agora, nesses atos complementares que são essas acariações? Quem é ele para... Vejam que essa é a democracia desse sujeito. Quem é ele para escolher o que a população tem ou não direito de saber para formar a sua opinião? A troco de quê? Essa decisão está motivada, está obedecendo o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que todo ato judicial no Brasil e administrativo tem que ser fundamentado, está fundamentada a contento ou de repente não está nem fundamentada essa decisão que vai ser sigilosa a acariação? Da seguinte maneira, o juiz-presidente, e essa atividade é contraditória, ou seja, as partes podem responder, participar. Então, vamos ver, um Cid de um lado, o general do outro. Então, o juiz diz: o senhor Cid disse, réu, disse isso. O senhor confirma isso? Isso é a sua verdade? Isso aconteceu? Por quê? Porque existe uma controvérsia, porque o outro general, que é co-réu, diz isso. Então, o que fará
por exemplo, o CID, segundo a lei. Ele poderá, em primeiro lugar, silenciar, dizer o que eu já disse, o que eu sabia, é isso e eu confirmo o que eu sabia. Ou ele poderá dar explicações. Caso, poderá falar, detalhar sobre o problema do dinheiro, se tu conta o dinheiro, a história de colocação do dinheiro na caixa. O general dizia que ele foi visitado na casa dele, que não tinha reunião alguma. Então, por isso, para o processo é público. As pessoas precisam saber. Os fatos são de enorme gravidade. Golpe de Estado, abolição de Estado democrático, formação... Agora você vê, sabe que ele sabe da lei. A pior coisa é essa, um sujeito como Walter Marovitch, um velho, sabe da lei. Só que ele é enviesado. Tudo que ele vinha falando até agora estava perfeito, técnico. Mas agora ele vem, não, porque é falta de gravidade, um golpe. Não houve. Ele tinha que ser técnico agora. Uma suposta tentativa, não. A palavra suposta ele não usa. Porque, tal qual Moraes, o Walter Marovitch também parte do pressuposto que houve uma tentativa de golpe. E aqui ele vai mais longe, ele diz o golpe. Parece, pessoal, que nós estamos vivendo no Brasil não é só uma falta de decência, não é só um fetiche pelo poder. Nós estamos vivendo realmente um momento de... a impressão que muitos de nós temos, né? Um momento de uma patologia coletiva. Paira sobre boa parte da população e dessas pessoas aí todas, dos vários setores brasileiros, uma doença mental.